E aí, o que você achou do lugar? Maravilhoso, que vista linda! Então, a gente tá aqui já no Chile, estamos no hotel. E aí, a primeira coisa que a gente já percebeu que precisa ter atenção é que quando você chega, eles te dão esse papelzinho assim, ó. Tem que guardar esse papel, porque só pra entrar no hotel a gente já precisou apresentar isso aqui. E perder isso pode ser um grande problema. Outra questão é sair do aeroporto. Não tem metrô, não tem transporte público perto. Então a gente tá tentando ver algum jeito. Porque o hotel aqui tinha um transfer pro hotel de graça. Então a gente ainda vai ter que ver como que a gente sai daqui pra ir pro centro, porque é longe. E estavam querendo me cobrar aqui 30 dólares, né? Só pra ir até o centro, que é um valor assim insano. Eu tô tentando ver como é que a gente faz pra chegar de transporte público e aí eu vou mostrando o que a gente fez. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Chile, especificamente a cidade de Santiago. E algumas dicas para que vocês não passem pelos perrengues que eu passei. E para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu sou consultora de marketing, trabalho remotamente. E por conta disso eu viajo bastante, então nesse canal eu falo um pouquinho sobre o trabalho remoto e também sobre viagens. E em agosto de 2024, esse ano, eu fui ao Chile na alta temporada de inverno, especificamente porque eu queria ter a experiência da neve e ver como que, enfim, queria conhecer o país também. E, assim, alguns comentários e vídeos que eu fui assistir sobre o Chile e sobre Santiago era que a passagem aérea para o Chile geralmente costuma ser mais barata, porém, quando você chega lá, os outros gastos, como a hospedagem, a alimentação, eles são bem incoerentes com o valor da passagem aérea, digamos assim, né? Então, mesmo a moeda valendo muito menos que o real, ainda assim os custos foram bem mais altos do que eu imaginava. Quando você chega no aeroporto, você tem algumas opções de transporte. Se você chegar à noite, como eu, cheguei por volta da meia-noite, não dá para pegar um ônibus público. E assim, pegar esse ônibus público é um pouco complicado, você tem que andar bastante e esperar com malas e com sua correria, não seja o transporte mais adequado. A segunda forma é com o táxi, que é pouco recomendado porque eles, enfim, vão passar a perna em você, vão cobrar muito mais do que deveria. Então a ideia é não utilizar o táxi. E você tem também o Transvip, que foi isso que eu utilizei. Como funciona? Você tem a opção de entrar no Transvip coletivo, ou seja, você fala para onde é que vai, eles vão te alocar em algum que vá para aquele mesmo local e eles te deixam na porta ou no ponto mais próximo possível do endereço que você precisa estar. Ou você tem o privado, que vai custar mais caro, e aí você utiliza, enfim, vai te deixar na porta do seu endereço. Tudo, assim, vai ser escolhido conforme o seu orçamento e a sua necessidade. Então, o Transvip é recomendado, porém, saindo do aeroporto, eu altamente recomendo que você use Transvip. Porém, eu tive uma questão com a Transvip, você pode entrar no site e fazer uma reserva, como se fosse assim, um agendamento. E eu agendei, eu tinha um passeio que eu deveria estar no local às 6 horas da manhã, então eu pedi para 5 da manhã a Transvip, fiquei aguardando e simplesmente o motorista não apareceu. Eu já tinha pago o passeio. O que aconteceu? Essa viagem eu fui com a minha mãe, então a gente teve que sair às 5 e pouco da manhã e ir a pé pro lugar, eram quase 2 quilômetros, tava de noite, não tinha metrô, o metrô sobe a partir das 6, então foi bem desesperador, assim, eu passei um pânico, gente, nossa senhora, sabe quando a alma sai até do corpo? Então foi assim, eu tive que andar com a minha mãe nessas ruas de Santiago, não tinha noção se aquilo era perigoso ou não, então assim, minha experiência com o Transvip é boa e ruim ao mesmo tempo. Eu achei que eles são eficientes saindo ali do aeroporto. Quando eu fui embora, eu pedi
novamente um transvip para o aeroporto e foi tudo bem, mas esse caso aí, que foi um agendamento que eu fiz no site para um passeio, não funcionou. Então eu fico um pouco na dúvida do que achar sobre essa empresa. Então fiquei bem, assim, indignada, né? Eu saí essa hora sozinha com a minha mãe na rua e a gente caminhou aí por volta de uns 40 minutos para chegar no destino. Passamos por viaduto, passamos por, enfim, lugares totalmente escuros, não tinha uma alma na rua. Foi bem complicado, né? Ouvi em muitos vídeos que o Uber não era recomendado por não ser regulamentado no Chile. Porém, ao chegar no Chile, a maioria das pessoas que a gente encontrou recomendaram e disseram que elas usam Uber constantemente. Eu usei, assim, coloquei a minha conta em risco e funcionou normalmente, assim como funciona no Brasil. Não tive problemas, porém, eu já coloco aqui que algumas pessoas não recomendam, eu não sei o porquê exatamente, mas lá, para as pessoas que estavam, que moram ali, elas recomendaram sim o Uber como meio de transporte. Hospedagem. Hospedagem é bem cara, principalmente se você ficar numa boa localização. Então, Santiago é grande, é uma cidade bem grande, eu fiquei mais perto do centro. O centro fica longe da maioria das atrações da cidade e fica longe também de alguns trajetos de passeios, né? Então, não recomendo que você fique no centro, até porque ele é meio parecido um pouco com o centro de São Paulo e do centro das grandes capitais. Ele tem mais movimento durante o dia, durante a noite não tem tanta coisa. Então, a minha recomendação é que você fique perto do bairro da Providência, que tem a maior parte das atrações, vida noturna e os passeios geralmente cobrem essa região para te buscar diretamente no hotel. Você não teria esse problema que eu tive, por exemplo, de sair às 5 horas da manhã porque o motorista não veio ao meu encontro. Eu achei bem caro, eu acabei optando por uma opção mais em conta, porém, assim, tomem cuidado ao escolher hostels, por exemplo, porque a condição desses hostels, tudo bem que assim, cada um sabe do seu bolso, mas não crie tanta expectativa. O hostel lá é um pouco descuidado, digamos assim, né? Talvez a questão da higiene, da aparência. Escolha bem esse hostel, olha as recomendações antes de escolher, porque se você simplesmente escolher o mais barato, talvez a sua viagem possa ser bastante prejudicada, tanto pela localização quanto pela condição do hostel, né? Principalmente se você for ficar em quarto compartilhado, banheiro fora do quarto, aí já é uma viagem mais perrengue, né? Eu hoje não faço mais opção por elas, eu prefiro ter o meu quarto, o meu banheiro dentro do quarto e ficar normalmente em hotéis. E aí, saindo da hospedagem, um outro custo que no Chile é muito elevado é a comida. A comida no Chile é muito cara mesmo, né? Um jantar que eu fui com a minha mãe, a gente chegou a gastar $60, né? Num jantar, assim, um absurdo, sabe? Como transporte no Chile eu usei um pouco o Uber, mas principalmente eu usei o metrô, que funciona muito bem. Você só precisa ter dinheiro efetivo na mão, porque não dá para comprar com cartão de crédito. E aí você carrega lá o bilhete, é bem tranquilo, você já compra com um pouquinho de crédito. E aí ele funciona normalmente, você consegue fazer muitos percursos na cidade e visitar os pontos turísticos com esse cartão. Falando um pouquinho dos lugares, né? Eu visitei o Skyview, que é muito legal, é muito bonito, vale muito a pena. A não ser que a pessoa tenha medo de altura, né? Porque você fica bem rente ali no vidro, é muito bonito. E aí, obviamente, eu queria ver neve, né? Foi uma coisa que, enfim, me fez escolher o Chile como destino. E aí eu comecei a dar uma olhada lá, eu não reservei antes, não fiz nada antes, cheguei com a cara lá, achei que ia ser mais tranquilo, né, fazer dessa forma. E aí não é tão tranquilo assim quando você não faz nenhum tipo de reserva anterior. A recomendação, faça antes, veja antes onde é que você vai, né. Lá não tem muita agência de rua, coisas desse tipo que você vai. Eu estivesse um pouco acostumada com o Egito, que você sai na rua e já tem uma renca de gente chamando para passeio, essas coisas. Eu não encontrei muito isso, você precisa ter o contato de alguém que faça os passeios lá para os parques.
E o que acontece? Tem dois principais parques que são mais próximos ali de Santiago, que é o Farellones e o Vale Nevado. Eu não tinha ideia do que era um e o que era o outro, eu só sabia que o Vale Nevado era para quem ia esquiar, mas o Farellones também é para quem vai esquiar. E a diferença é mais ou menos, o Farellones ele tem mais coisas assim, que não são apenas o esqui, eles têm brinquedos para criança, com neve, parque de boneco de neve, coisas um pouco diferentes do que o Vale Nevado. O Vale Nevado é focado em esqui, então ele tem um lugar enorme lá para esqui, aquele teleférico que leva as pessoas, então assim, depende muito do que você quer fazer. O que acontece? Quando eu fui pesquisar o valor dos passeios, eu vi que só para entrar no Farellones, por exemplo, ia me custar R$400 ali por pessoa para ficar naquele parque o dia inteiro. E eu achei um pouco caro, eu falei, nossa, R$400 para ficar no parque, não incluía nada, assim, só o ingresso do parque, né? E o Vale Nevado você tinha que comprar ali o curso de esqui, e aí tinha mais de um dia, ou se era o dia todo, enfim, não era isso que eu queria, eu estava lá somente para ficar na neve, brincar na neve, coisas desse tipo, sabe? Então eu não fui com a intenção de esquiar exatamente, então eu não achei que aquilo valeria um investimento de mais ou menos R$1.500 por aquele dia de esqui. Por pessoa, né? Eu tava com a minha mãe também, então a gente achou que o preço não fazia muito sentido. E aí, o que eu encontrei, né? Encontrei uma agência alternativa chamada The Nomads, que faz um passeio sem o ingresso. Eles não te vendem um ingresso embutido ali nos preços do passeio. Então, você fica lá no lugar e você define para onde é que você vai. A ideia é boa? Mas eu desci no lugar errado. A Farellones não tem o que fazer em volta. Ou você entra no parque, ou você não tem onde ir no banheiro, não tem onde comer. Você fica jogado lá. A paisagem é linda, maravilhoso, assim, aquela neve branquinha, fofinha, sabe? Nossa, eu fiquei encantada. Quando eu desci da van, o rapaz perguntou, vocês querem ficar aqui? Aí eu falei, quero. Tinha um monte de brasileiro na van com a gente, né? Aí a gente olhou um pro outro e aí, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Já tinha brasileiro mesmo, a gente se juntou ali e descemos, né? E ficamos lá em Farellones, só que do lado de fora do parque. Aí brinquei na neve, fiquei lá acho que 1h30, assim, só curtindo ali a paisagem e a vista maravilhosa, que você fica impactado com aquilo, né? Muito bonito mesmo. Não salva não, deixa ela vir tombando. Ai, gente. Tem umas 5 vídeos cacetadas já. Caramba, cansa, viu? Atolou! E agora que ela ficou presa? Qualquer esforço cansa, viu, nessa altitude. Vai querer tirar foto com... Vem rolando, vem. Vou jogar. Vem como se fosse na areia, no esquibunda. Mas aí, passou essa 1h30, eu falei, agora, vamos no banheiro? Né? Eu falei, vamos procurar onde é o banheiro. Não tinha banheiro. Também não tinha comida, eu não tinha levado comida. Eu falei, agora, né? Assim, pelo menos antes de chegar nessa parte da neve, eles param no lugar para você alugar bota ou agasalho. A bota, eu recomendo, assim, 100%, alugue a bota, porque você não vai conseguir andar na neve sem aquilo ali. Molha, né? Depois que você pisa, começa a molhar tudo. Então, assim, ou você vai com a sua bota de neve, ou você aluga, porque não tem condição de ficar sem aquilo. O óculos também, achei bem necessário. E o restante eu já tinha, então eu não aluguei. Eu só aluguei a bota e o óculos. Estamos em 5 brasileiros. E aí a gente começou a conversar, e agora o que a gente faz? O que a gente faz? Aí pensamos no seguinte. Vamos conversar com alguém que esteja aqui no estacionamento, que a gente possa contratar esse serviço para levar até o Vale Nevado, porque um fica próximo do outro, né? Assim, razoavelmente próximo do outro. E aí eu perguntei para um rapaz se ele oferecia esse serviço, ele falou, entra aí, vou levar vocês por 10 mil pesos, né? E assim, ele cobrou 10 mil pesos para todo mundo, aí a gente dividiu, ficou
tranquilo para todos, né? E aí a gente foi até o Vale Nevado, só que chegando muito próximo ao Vale Nevado, ele falou assim, ó, não tá dando para subir, porque eu não tô com as correntes na roda, quando eles vão subir ali, tá levando muito, eles têm que pôr as correntes pro carro não deslizar, né, na neve. E ele falou assim, eu não vou poder fazer o trajeto até o final. Aí largou a gente no meio da estrada, cheia de neve. Aí a gente ficou desesperado, como é que a gente vai andar aqui? Os carros tudo voltando, porque eles tinham que pôr a corrente. Aí ficou uma situação assim, eu falei, meu Deus, e agora? Você volta, esmaga a gente aqui, não. É um negócio estreitinho, assim, sabe? Neve e um precipício do outro lado. Ficamos os 5 andando, assim, com aquela cara, né? Meu Deus do céu, e agora? O homem expulsou a gente do carro, o que a gente faz? Pagamos ele largou a gente lá, virou e foi embora. E aí chegou uma hora que você... É assim, ó, a curva é muito fechada, a gente tava a pé, os carros vindo, né, daquele jeito, assim, eu falei, não vai dar. A moça que tava lá falou que era a mais consciente, assim, de todos. Ela falou assim, gente, não dá, não tem condição da gente seguir aqui. Falei, agora, o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Vamos ficar... Aí eu liguei pro cara que levou a gente, do The Nomads, né? Falei, meu amigo, aconteceu uma situação aqui. Ele falou assim, então, eu tô em Santiago. Santiago, gente, fica a umas 3 horas do lugar, sabe? É muito longe a capital do Vale Nevado. E aí, falei, agora? Aí eu olhei pra eles disseram assim, vamos pedir carona. Aí começamos a dar carona, assim, pra alguém deixar... Era fazer isso aqui assim, ó, só. Eu já tava lá no lugar. E aí, todo mundo tava com a van cheia, o carro cheio, então ninguém parou. Aí, até que a gente viu uma galera saindo numa van vermelha, numa caminhonete de um portão, tava assim, não passe, sabe? E aí eu falei, pedi pro cara, só leva a gente ali, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui, porque a gente vai ficar preso. O cara, né, não vem buscar a gente agora. E aí, ele deixou. A gente subiu na caminhonete dele, na parte da carga, e ele subiu com a gente até o Vale Nevado. O Vale Nevado tem mais coisas pra fazer. Tem o banheiro, tem comida, mas assim, é caríssimo. Caríssimo. Pra vocês terem uma ideia, sabe batata Ruffles? Pois é. Comprei, que é o que tinha pra comer, assim, que tinha condição de comprar, sabe? Só a batata custou cerca de R$86. Então, é um absurdo de caro. Mas, enfim, conseguimos pelo menos nos alimentar e ficar ali no parque. Tem lugar pra comer nesses precinhos, né? Tem muita gente esquiando, tem muitos brasileiros. Na verdade, tem mais, às vezes a minha impressão é que tinha mais brasileiro do que chileno lá no Chile, né? Então, se você acha que a barreira do idioma pode ser um problema pra você, não será. É impressionante. E aí, nós ficamos ali a tarde toda no Vale Nevado. E tem coisa, se você não vai esquiar, você quer ficar ali só olhando, tem um monte de coisa pra fazer, sabe? Tem uma parte que é dos hotéis, tem um carrinho que leva você pra parte dos hotéis. O lugar é lindo, assim, maravilhoso. Só que eu achei o valor do esqui, como eu disse, um pouco caro. Então, pra mim não valeu a pena. Agora, se você gosta, se você acha que é uma coisa que te interessa, você quer fazer, recomendo que faça. É maravilhoso, assim, se é um esporte que você pratica, você tem interesse em aprender. Eu não tenho, particularmente eu tenho medo. Não acho que é uma coisa que eu gosto muito de... Enfim, eu tenho um pouco de receio de acidente, e aí eu não quis praticar ou aprender ou algo nesse sentido. E aí você não necessariamente precisa esquiar para conhecer o Vale Nevado. Tem outras coisas bem legais para serem feitas ali. E no mais, minhas considerações, né, em relação ao Chile. Vale a pena? Eu achei maravilhoso. Mesmo com um precinho salgado, é um lugar muito lindo, muito lindo. Eu não fui até o deserto do Atacama, mas eu tenho muita vontade de ir. Então eu voltaria para conhecer. É um passeio um pouco mais distante e precisa ser agendado com antecedência. Eu fui para o Chile sem muito planejamento. Eu falei, eu quero muito mudar os ares, assim, quero ver neve. Faz tempo que eu não vejo neve, queria sair, e aí eu resolvi ir para o Chile. Mas eu deveria ter planejado melhor, até para ficar num hotel mais confortável, entender melhor a distância entre os passeios. Já teria um pouco da ideia dos valores, porque eu me assustei um pouquinho. Enfim, então a beleza, a atração, o turismo, o preparo para o turismo, o Chile, ele dá assim uma aula, né? Um lugar maravilhoso, lindo,
E fora que o voo, gente, a vista é, assim, sensacional. O medo também é enorme, né? Mas, assim, a vista foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, assim. O voo foi sensacional. Se eu puder pegar um voo durante o dia pra ter a chance de assistir, vale a pena. Se você quer mais dicas sobre viagem, trabalho remoto, curta esse vídeo, siga o canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, porque eu tava, enfim, com muitas coisas acontecendo, viagem, mudança, trabalho e, enfim, não conseguia me dedicar aqui, mas vou voltar a fazer os vídeos e falar sobre as viagens passadas que eu tive, inclusive essa do Chile é uma das que eu tava para fazer o vídeo há um tempo. E